Olá, eu estou aqui para fazer um vídeo hoje falando sobre como a vida se assemelha ao futebol. Estou aqui depois do nosso jogo do Brasil, jogo que deixou muita gente triste, eu também, naturalmente, mas eu não quero falar exatamente sobre jogo e exatamente sobre futebol, mas eu quero falar sobre como as pessoas se relacionam com a sua vida e com o futebol e o que uma coisa tem a ver com a outra. Você vai entender isso já. Eu estava assistindo o jogo com um grupo de grandes amigos, pessoas que eu gosto muito, e eu fiquei analisando durante o jogo o que acontecia. O que acontecia não lá com o jogo, não lá no campo, vamos esquecer aquilo lá, mas com as pessoas e pensando como elas reagem, como elas se comportam com as diversas situações na vida. Quero que você pense aqui que a sua vida é como o jogo de futebol. Porque olha o que acontece. Talvez você se identifique com isso, talvez não. As pessoas estão lá, as pessoas estão assistindo o jogo, todas as pessoas que estão aqui estão assistindo o jogo e elas ficam dando palpite o tempo todo sobre algumas coisas, inclusive, que elas não têm a mínima ideia de como funcionam. Eu imagino que você já tenha visto isso. É comum a gente ouvir que o Brasil tem milhões de técnicos, de treinadores de futebol. Novamente, a ideia desse vídeo: coloque o jogo de futebol como sendo a sua vida. As pessoas ficam assistindo o jogo, assim como as pessoas ficam assistindo a sua própria vida. Elas não entendem bem sobre aquilo, elas sabem superficialmente, elas sabem só sobre aquilo que elas estão vendo. Elas estão vendo 90 minutos de um jogo, elas estão vendo 90 minutos de algo que acontece por dias e dias, semanas e semanas, meses ou anos. Preparações extensas, viagens extensas, conversas e conversas, profissionais de várias atividades diferentes ou vários profissionais que fazem coisas diferentes envolvidos naquele jogo, naqueles treinamentos, nas conversas com atletas. Existem problemas e problemas que as pessoas desconhecem. Eu não sou um grande especialista em futebol, mas eu trabalhei por 20 anos, pelo menos, dentro do futebol. Muitos deles, mais de 10, dentro de vestiários, vendo grandes derrotas, tristes derrotas, vendo grandes vitórias, vitórias absurdas. Ou seja, eu vi o que acontecia lá dentro, mas não considero que eu conheça tanto de futebol. Agora, o que eu percebo é que as pessoas que não conhecem do futebol, do jogo, do mesmo jeito que elas não conhecem da sua vida, elas estão o tempo todo dando palpites, os mais diversos possíveis. Desde palpites como, eu vou dar um exemplo do jogo, se o Tite sabia que eles eram tão altos, por que ele não escalou jogadores mais altos? Coisas daí para pior. Agora eu quero que você transporte isso para a sua vida. Que é isso que acontece. As pessoas que só estão vendo ali os seus 90 minutos, as pessoas que só estão vendo os momentos em que você aparece, às vezes num momento não tão feliz, às vezes num dia em que você não está tão bem, elas julgam a sua vida inteira, elas te julgam por aquele pequeno momento. Assim como elas julgam um jogo, que ok, é o que importa. Assim como na sua vida, o que importa é quando você aparece na frente de cada pessoa. Para aquela pessoa, aquele momento em que você está na frente dela, são os seus 90 minutos. Elas não estão ali sabendo o que você está fazendo por trás nos seus treinamentos, elas não estão sabendo com quem você está conversando, quem são os seus treinadores, quem são os seus conselheiros, enfim. Elas estão te julgando por aquele momento que você está ali aparecendo, porque aquele momento é o momento que é importante para elas. Do mesmo jeito que, para quem está assistindo um jogo, aquele momento do jogo é o que importa. E realmente é. É naquele momento em que as coisas precisam acontecer, é naquele momento em que o gol precisa acontecer. Agora,
Novamente, a ideia principal desse vídeo. As pessoas estão te julgando pelos seus 90 minutos, por aquele momentinho que você está aparecendo. E o mais importante disso, né? Qual é a coisa prática que eu quero deixar aqui para você? Você é que precisa aprender a não se importar pelo julgamento que as pessoas vão fazer, pelo pedacinho de vida que elas estão vendo. Porque elas não têm a mínima ideia das suas lutas, elas não têm a mínima ideia do que você faz por trás, elas não têm a mínima ideia do porquê que naquele momento, de repente, você não conseguiu dar o seu melhor, por mais que você tenha tentado. E elas estão te julgando por isso. E você precisa aprender a não se importar, a não se incomodar com aquele julgamento, sabendo que aquele julgamento simplesmente é sobre uma parte da sua vida em que você eventualmente não está conseguindo fazer o melhor, ou até está conseguindo fazer o melhor, só que você não está fazendo o que aquela pessoa gostaria que você fizesse. Agora, deixa aquela pessoa com os problemas dela. Você fica com as suas soluções. E as suas soluções englobam aprender a não se importar com aquele julgamento que aquela pessoa vai fazer sobre esse seu momento. O que eu quero ver? Eu espero que você tenha entendido essa analogia que eu busquei por aqui, porque fiquei pensando nisso durante o jogo todo, enquanto ouvia as diversas opiniões, os diversos conselhos para o Tite, né, sobre as coisas que as pessoas não sabiam. Do mesmo jeito que a maioria, ou todas as pessoas, para falar a verdade, do mesmo jeito que todas as pessoas do planeta não sabem o que acontece nos seus bastidores, tá bom? E se você está aqui e tem entre 19 e 29 anos, aproveita que eu abri um novo programa para direcionar, aconselhar sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre vida. Eu vou deixar o link em algum local aqui, provavelmente aqui embaixo. Vamos lá, se você não tiver na descrição aqui em cima, tá aqui embaixo. Se cadastra por lá e eu te falo mais sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Aprende a não ligar para aqueles palpiteiros, para os treinadores da sua vida. Você precisa ser o seu treinador, o seu jogador. Eu acredito muito em você, acredite também.